Oi, gente. Bom dia a você que deu visualização. Bom dia a você que ainda vai deixar os seus comentários. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Já desejando um dia abençoado, cheio da misericórdia de Deus. E que o Senhor, Ele nos ajude. A cada milésimo de segundo. E vamos ao assunto da maravilhosa graça, né? Já estamos dando a segunda aula. E vamos dar o primeiro ponto, o primeiro tópico e o segundo ponto. Os inimigos da graça. Vamos conhecer quais os inimigos. Peraí, gente, para não ficar muito torta aqui, gente. Os inimigos da graça. Um dos amigos da graça, Paulo falava que era foi o antinomismo, e a gente vai entender. E assim, quem assistiu os vídeos do assunto passado vai entender o que é antinomismo. Quem entendeu também. Antinomismo. Paulo recebeu a sua. Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar o mal entendido. Por isso, tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto, usando o método de diatribe. Esse método de diatribe também, quem assistiu o outro assunto vai saber que método é esse que Paulo falava. Ele dialoga com um interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso está em Romanos 5:20. Tal argumento seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois eles acreditavam que como é onde o pecado abundou, superabundou a graça, dava a eles o direito de pecar, porque enquanto mais o homem pecasse, mais a graça seria maior na vida dele. Mas não é assim. A gente já sabe que aonde o pecado superabundou a graça, quer dizer, muitas vezes, eu vou citar um exemplo aqui, às vezes uma pessoa ou uma mulher, ele vive praticando toda sorte de crime, mata, rouba, estupra, é um terror no meio da sociedade. Mas aquela pessoa chega um momento que alguém evangeliza ele e ali aquela pessoa no ato, naquele momento, ele recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora o Espírito de Deus, Jesus, ele passa a habitar naquela vida, naquela alma, naquela pessoa. E aquela pessoa passa a ser uma nova criatura, não é isso? E aí o Espírito Santo trabalha na vida dele, ele muda as suas práticas. E aí, quer dizer o quê? Que aquela pessoa, mesmo sendo tão mal, mas Deus salvou ele, porque onde o pecado mudou, mudou a graça. Deus derramou aquela graça na vida dele, agora batiza com o Espírito Santo, dá dons a ele. Às vezes existem muitos obreiros, né? Que antes era um terror no meio da sociedade e agora é uma pessoa que prega a palavra, evangeliza, é um homem de Deus, né? E que aonde chega é respeitado. Essa pessoa, onde chegava, era temido. Agora, onde chega, ele é respeitado e é amado, né, pelos seus vizinhos, pela igreja. Então, isso é que é a graça de Deus. Que a graça de Deus, ela não nos dá o direito de pecarmos deliberadamente, não. Mas ela nos faz viver uma novidade de vida, já que Cristo vive dentro de nós, né? Temos que atentar para aquela palavra que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora quero dizer que agora eu tenho que viver uma novidade de vida, né? Isso, viver uma novidade de vida é ter a responsabilidade de saber que Jesus está dentro de mim e que agora não faço mais o que eu quero. O pecado agora eu não obedeço mais o pecado, mas eu obedeço agora a Deus, porque foi para isso que ele me chamou, para obediência. Ele não me chamou para desobediência. Então,
Essa é a novidade de vida, na vida daquela pessoa que já recebeu Jesus e que aí é a graça, que a gente sabe que a graça é o favor imerecido, é um presente de Deus dado para nós, que foi o seu Filho Jesus, e com ele veio esse pacotinho, a graça. Não devemos nos apoiar na misericórdia de Deus, pecar, pecar, pecar e dizer assim, não, mas Deus é misericordioso. Não temos que ter esse cuidado, não é isso? De saber que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então a responsabilidade é bem maior, né? Antes dizíamos até o que queria, mas hoje, como servo e serva de Deus, temos aquele cuidado de vivermos para o Senhor, né? Dependendo da sua graça, esperando pela sua graça, esperando pela sua misericórdia, e para que naquele grande dia a gente não venha ser aprovado por Deus. É como uma pessoa que o aluno, ele estuda o ano todinho, quando é no final do ano ele vai fazer aquela provinha e o professor ele vai dizer a ele se ele foi aprovado ou não. Então naquele dia também nós vamos ser julgados. A nossa vida vai ser julgada diante de Deus e cabe a mim ou a você ser aprovado por Deus ou não, né? Se vivermos vigilante, dependendo da graça, da misericórdia de Deus, mas não pensando que a graça me faz pecar deliberadamente, até porque nós pecamos por obras, ações, palavras, todos os dias, mas somos redimidos. Temos o Espírito Santo de Deus e carregamos dentro da gente a palavra de Deus, carregamos dentro da gente Jesus dentro da gente, e isso é uma grande responsabilidade para mim e para você. Temos essa responsabilidade, né? Porque temos Deus dentro da nossa vida. Então foi isso que Paulo quis dizer. O segundo ponto diz assim: Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há normas. Os que erroneamente aceitam tal pensamento, aceitavam tal pensamento, acreditavam que quanto mais pecamos, mais graça recebemos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum. Eles diziam que para eles a graça não impõe limite algum. Antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6:1. A resposta é não. A graça não deve servir de desculpa para o pecado, né? Não devemos pecar, vivermos pecado, pecamos de forma alguma, porque temos a misericórdia de Deus ao nosso favor, porque temos a graça de Deus ao nosso favor, que nos ajuda, que nos perdoa. Não devemos de maneira alguma, né? Devemos ter esse cuidado. Eu e você devemos ter o cuidado eu e você que abraçamos já essa fé tão rica e tão gloriosa no Senhor Jesus, devemos ter esse cuidado de não nos apoiarmos na graça de Deus de maneira para pecar, mas devemos nos apoiar na graça e na misericórdia de Deus, dependendo da sua graça para vivermos neste mundo. Não vivemos mais sobre o curso deste mundo. Tenhamos cuidado para não viver mais sobre o curso deste mundo, porque o mundo caminha de forma ao contrário, o mundo caminha para o abismo, mas nós que dependemos da graça de Deus, não vivemos, não falamos, não praticamos as mesmas obras, o qual o mundo ele vive, imbuindo de toda sorte de pecado, né? Devemos ser espelho e exemplo para os que estão lá fora, né? Para que através da nossa vida, através da graça de Deus na nossa vida, venhamos de alguma maneira trazer muitos para este lado aqui, que é o lado onde está a graça, a misericórdia e os favores de Deus imerecido. Deus abençoe, e amanhã voltaremos, se Deus quiser.